Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista Lucas, hoje que é chamado o Domingo de Zaqueu, e este Domingo do Zaqueu, no qual estamos hoje, é o primeiro dos Evangelhos, então, que antecede ao início da preparação da Grande Quaresma, e que o conteúdo de hoje já nos, então, dá a ideia dos próximos Evangelhos e dos próximos 4 domingos, qual é que vai ser o tema principal destes próximos domingos de preparação para o início da Grande Quaresma, que é o arrependimento. Vimos uma história que é conhecida de alguns e que realmente nos traz ensinamento e que é de extrema importância verificarmos e tomarmos atenção no conteúdo deste Evangelho de Zaqueu. Zaqueu, que era um homem importantíssimo, era chefe dos cobradores de impostos e realmente não era bem visto pelo povo judeu, isto porque ele próprio também era judeu e trabalhava para o Império Romano, trabalhava a coletar impostos para o povo invasor naquele local da Judeia, e que era um homem rico e tinha grande poder, era cheio de orgulho e vaidade pelo posto que ocupava. E ninguém, realmente ninguém, via com bons olhos esses cargos de coletores de impostos, principalmente o chefe deles. Havia uma multidão grande que acompanhava Cristo a caminho de Jericó, tudo pessoas muito curiosas, principalmente do milagre que Cristo tinha feito ao cego Bartimeu à entrada das portas da cidade de Jericó, e que ficaram maravilhados de que Cristo tinha dado então visão a um cego. Entraram então todos atravessando a cidade, e Zaqueu, curioso também, querendo ver então o Divino Mestre, e ele, com algumas dificuldades em ver o Salvador, porque era de baixa estatura, era baixinho, como eu, teve que subir a uma árvore para poder ver. Aqui, queridos irmãos e irmãs, o primeiro conteúdo de ensinamento que podemos tirar é a mudança estrondosa que houve no coração de Zaqueu. Zaqueu, traduzido do hebraico, quer dizer uma pessoa justa, uma pessoa pura. Bem, logo isto era alvo de chacota de todos os judeus, não é? Porque o nome dele não tinha nada a ver com as ações que ele tinha e a atividade que ele exercia. E então, queridos irmãos e irmãs, Zaqueu, como uma criança, imaginemos o que é uma pessoa importante, com um grande cargo, rica, subir a uma árvore em frente de toda a gente. Óbvio que foi algo de chacota, toda a gente achou ridículo aquela situação, um homem com aquela posição fazer aquela figura. Aqui, queridos irmãos e irmãs, podemos ver a mudança no coração de Zaqueu e a vontade imensa que Zaqueu tinha de ver o Divino Mestre. E logo ali, desde a hora que ele subiu à árvore, houve essa transformação no seu coração de querer também, de querer a salvação.
Ele não teve vergonha de ter subido uma árvore para ver o Salvador. Ele não quis saber o que é que os outros iriam pensar. Ele não queria saber se ia ser gozado ou não. A única coisa que estava em sua mente e no seu coração era ver Cristo. Era a única coisa que estava na mente dele. E Cristo já o tinha visto muito antes de ele poder ver o Divino Mestre. Assim, queridos irmãos e irmãs, transportando essa passagem do Evangelho para os nossos dias, e podemos ver que nós também, se temos vontade de ver a Cristo, não nos podemos importar com nada. Não devemos nos importar do que é que aqueles vão pensar, do que é que aqueles vão dizer. Olha, tu vais à igreja, que ridículo, o que é que tu fazes lá? Não se faz nada lá, Deus não te ouve. Podemos ver esta imagem do mundo, das convenções deste mundo que hoje vivemos, dos direitos humanos, não é? De tudo aquilo que envolve o bem-estar e a justiça de todos os seres humanos, e que realmente às vezes contrastam daquilo que é a lei de Deus e o Evangelho. Somos ridicularizados porque nos perguntam por que nós oramos. Somos motivo de risadas porque fazemos jejum, e porque é que o fazemos, e porque é que oramos, e porque é que isto, e porque é que aquilo. E, queridos irmãos e irmãs, os Santos Padres dizem que os porquês é o princípio de tudo aquilo que é orgulho, vaidade e afastamento de Deus. E porquê vamos à igreja? A que horas é que acaba a liturgia? Porquê é que eu tenho que dar boleia àquele meu colega à igreja? Eu não sou obrigado, Deus não me obriga. Porquê isto? Porquê aquilo? Queridos irmãos e irmãs, tudo começa no porquê. Tudo começa no porquê, tudo começa nas questões que fazemos em nossa mente e em nossos corações, já buscando motivo para não amar, motivo para não ajudar, motivo para tudo e mais alguma coisa. E esses motivos então nos afastam daquilo que é o amor cristão. Uma alma que não se pergunta o porquê está cheia do amor de Deus e não se questiona o porquê que ele é pobre, o porquê que ele pede, a que horas é que começa, a que horas é que acaba a liturgia, porque é que eu tenho que dar boleia. Porquê? Porquê nada? Não podemos então nos guiar pelas sensações, pelos nossos sentimentos humanos, dos porquês. Amar porquê? É amar porque Deus, a essência divina, é amor. E nós julgamos e temos um julgamento diferente daquilo que Cristo fez, desaquilo. Para os olhos de toda aquela multidão e para os nossos olhos, era um homem muito mau, extorquia os seus irmãos, coletava impostos para o Império Romano e ainda tirava algum e vivia a seu bem prazer, cheio de dinheiro. É assim que as pessoas viam aquilo. Mas Cristo não tem o mesmo julgamento que nós. Aqueles que o desprezam, aqueles que o odeiam, Cristo olha com olhos de amor, de atenção e cuidado. Porque Deus não olha para a roupa, não olha para o que ele traz vestido, olha sim para a alma, olha para o seu coração. E Cristo viu esse maior milagre que esse maior milagre do que ressuscitar pessoas, que o próprio Deus homem o fazia. E não era esse o maior milagre?
que Cristo fazia, ressuscitar pessoas, ressuscitar Lázaro, ressuscitar todos aqueles milagres que Cristo fez, o maior deles é, então, mudar o coração humano. Esse é o maior milagre, queridos irmãos e irmãs. E esse coração humano foi mudado em Zaqueu pela vontade de querer ver Cristo. Assim também nós temos que ter essa determinação. Se queremos ver Cristo, temos que ser determinados. São Serafim de Sarov dizia que a única coisa que separa o pecador do justo é a determinação. Zaqueu estava determinado a ver o Salvador porque queria a salvação, e ele se arrependeu no momento em que Cristo lhe diz: Zaqueu, desce, depois vou ficar em tua casa e vou jantar contigo. E Zaqueu depois lhe disse em casa: Senhor, sabendo ele o pecador que era e arrependendo-se, ele fala do dinheiro, e fala bem, fala do dinheiro e diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E toda aquela pessoa em que eu prejudiquei, eu retribuirei 4 vezes mais. Podemos ver aqui a transformação do coração humano, queridos irmãos e irmãs, pelas palavras de Cristo. E hoje temos na Santa Igreja a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, e o corpo e sangue, os santos mistérios. E a Santa Igreja nos ajuda todos os dias com oração poderosa, com a presença do Espírito Santo, com o jejum, porque ser cristão não é fácil. Cristo não disse que ia ser fácil. Não vemos nenhum santo, nenhum mártir em que tenha sido fácil para ele cumprir os ensinamentos de Cristo, sem que ele tivesse então essa determinação do fundo do coração, como teve Zaqueu, para estar perto então daquele que tem a vida e a morte em suas mãos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje neste Evangelho de Zaqueu podemos ver então o início dos temas que vão então ser ouvidos na Santa Igreja nos próximos domingos de preparação para o início da Grande Quaresma, que é o arrependimento. No próximo domingo iremos começar na Santa Igreja, na Carta da Santa Igreja, o Triódio, que são uma série de cânticos e hinos nas matinas e na liturgia, que tem como tema o arrependimento. A Santa Igreja, conhecendo seus filhos, sabe que nada pode ser feito de repente. Nós não podemos passar de uma experiência espiritual para a outra assim tão de repente. E então a Santa Igreja, sabendo isso, nos dá então estes trechos do Santo Evangelho, começando por Zaqueu, no próximo domingo o fariseu publicano, no outro o filho pródigo e no outro o Evangelho do juízo final. E todos estes Evangelhos nos servem então para começarmos a olhar no interior de nossas almas, para podermos então fazer nesta temporada, com oração, jejum, um arrependimento sincero e profundo do nosso coração. Amém.